Os livros são a melhor e mais eficaz forma de aprender qualquer coisa. Então, depois de ler muito, eu separei os melhores livros que eu já li. Talvez eu mude de ideia, mas no momento, os que eu li, esses aqui, foram os melhores. E se me transformou, também pode te transformar. Se você não me conhece, eu sou Cíntia Procla do projeto Missão que Move. Há 1 ou 2 semanas atrás, eu recebi um comentário, um vídeo aqui do YouTube mesmo, a pedido de eu falar quais foram os melhores livros que eu já li. Então eu respondi lá que eu iria fazer um vídeo e aqui está o vídeo. Nem todos eu tenho aqui ele fisicamente para te mostrar, porque alguns eu peguei emprestado, outros eu li em forma de e-book, tá bem? Então os que eu tenho mesmo são esses aqui e eu vou te mostrar a capa, ou então eu coloco a imagem para ser mais fácil de tu encontrá-los. Primeiro é o Monge e o Executivo, uma história sobre a essência da liderança, por James C. Hunter. Esse foi um dos primeiros livros assim que eu comecei a me apaixonar por desenvolvimento pessoal. Aquele livro não é separado por tópicos assim que tu tem que fazer, não é pontos práticos, e sim uma história muito profunda. História de um cara, o Leonard Hoffman, um famoso empresário que abandonou sua brilhante carreira para se tornar monge em um mosteiro beneditino. É o personagem central dessa envolvente história para ensinar de forma clara e agradável os princípios fundamentais dos verdadeiros líderes. Ele era de cidade grande e tudo mais, e ele vai passar uns dias num mosteiro, né? Acho que a mulher dele aqui obrigou mais ele para ir, porque ele estava uma pessoa muito rude, muito mal-humorada, não estava indo bem nos negócios. Então lá ia ter um monge e ia ter várias atividades, né? E é uma história muito envolvente, né? Tu quer sempre ler até terminar. Então é muito bom, tem muitos aprendizados. Era um cara agitado, um cara da cidade grande, e foi lá por um lugar zen, com um monge que passa grandes ensinamentos para ele. E no final há uma grande revolta, uma grande conclusão. Eu não vou te falar, porque você não vai perder a graça, não é? O famoso O Milagre da Manhã, de Hal Herold. O segredo para transformar sua vida antes das 8 horas. Esse livro provavelmente já ouviu falar. Ele é best-seller, muito conhecido, e não é por ele ser best-sellerzinho que várias pessoas já leram que você não tem que ler, né? Não tem que ser contra a Matrix, mas tem muitos ensinamentos. Tipo, é bem prático, bem simples, ele é fino também, com letras grandes. Fiz várias marcações já. No meu curso, inclusive, eu fiz uma aula só sobre esse livro, passando ensinamentos e como aplicar no seu dia a dia, tá bem? Sim, pra você que não sabia, eu criei um curso, porque aqui não é ONG. Então, tá aqui embaixo o link, tu se interessar, é sobre desenvolvimento pessoal, como tu se tornar alguém grandioso, se tornar alguém grande. Daí ele se baseia, ele explica os benefícios de acordar cedo e fala grandes líderes, milionários, bilionários que praticam esse hábito de acordar cedo, até alguns baseados no que o Hal escreveu num blog que ele tinha. Então, tem vários hábitos, claro que tu não precisa segui-los exatamente como são. No início eu fiz muito isso, não me arrependo. Eu acho que para criar uma disciplina, tu precisa ter uma rotina de hábitos saudáveis e práticos. Mas depois, com o tempo, né, tu consegue criar tua própria rotina. Próximo livro, provavelmente nunca tenha nem ouvido falar, até para comprar não é fácil de encontrar. Tratado da Psicologia Revolucionária, de Samuel Weir. Eu peguei na biblioteca pública, por incrível que pareça, pego muitos livros lá, e claro que nem todos são bons. Eu prezo em pegar livros
como, né, lá é de graça, livros desconhecidos, sim, que ninguém nunca ouviu falar, tipo esse. Esse aqui foi uma grande descoberta. Eu gravei vídeos aqui no YouTube também sobre esse livro, o Publicano e o Fariseu, né? Foi inspirado aqui com... Publicano e o Fariseu é uma história bíblica, mas que ele interpreta aqui nesse livro várias histórias, mitos, como quiser chamar, bíblicas, também com base na religião cristã. Ele também vai para a Grécia Antiga, falando dos deuses e tudo mais. Então ele pega várias religiões, se não me engano, dos budistas também, e ele busca o centro de tudo. O que é a grande verdade, né? Tu estudar sobre tudo, todas as religiões, formas de pensar da criação do mundo e tirar tuas próprias conclusões. Tu pode aprender com tudo isso. Então tem vários aprendizados sobre empreendedorismo, dinheiro e também sobre o ego. Ele fala muito de tu sempre buscar matar os teus eus. Tem várias máscaras e tu deve buscar destruí-las. Próximo livro, sobre a brevidade da vida. Livro mais filosófico, tá bem? Sêneca, um dos filósofos estoicos mais famosos. Esse livro pertence à categoria de obras que mudaram a humanidade e que universais resistem à passagem do tempo. Quanto mais antigo um livro, mais potencial ele tem. Por quê? Isso aqui é da época antes de Cristo, se eu não me engano, né? 4 anos antes de Cristo. Né? Ele, né, passou grandes aprendizados sobre o tempo, né? Sobre a brevidade da vida. Fala sobre como a nossa vida é breve e como também a gente aproveita muito pouco. E então ele dá uma solução, como a gente aproveitar mais, né, claro. Gravei também um vídeo aqui no YouTube, vou deixar aqui em cima nos cards, sobre esse livro, tá bem? Explicando passo a passo os maiores aprendizados que eu tirei deste livro, tá bem? Até tem minhas anotações aqui ainda do vídeo que eu gravei. Eu gravei com o livro na mão mesmo. É uma ótima recomendação. Por exemplo, tu lê todo dia de manhã alguma coisa, porque esses livros são mais densos, é claro. E mesmo falando de Sêneca, que é conhecido pela sua linguagem simples. Por isso, se tu quer estudar mais sobre estoicismo, comece sempre por Sêneca. Próximo livro é O Alquimista, de Paulo Coelho. Felizmente eu não tenho aqui ele em mãos. Eu não lembro nem exatamente se eu tinha o livro, se eu li e-book, mas é uma história muito inspiradora. Santiago, um jovem pastor da Andaluzia, parte rumo ao Egito em busca de um tesouro escondido entre as pirâmides. Então é toda uma história que ele vai em busca desse tesouro. O que ele não sabe é que sua jornada levará a riquezas muito diferentes. Não é ouro que tem lá. E mais satisfatórias ainda do que estava esperando. Ao longo do caminho, uma cigana, um homem que se diz rei, e um alquimista lhe indicam a direção em que deve seguir e o ajudam a perceber que o maior tesouro se encontra dentro dele mesmo. Então, um livro fenomenal, tipo, é uma jornada mais interna do que externa. E a parte que eu mais lembro, assim, que tem mais lucidez, é do alquimista, que ele vai trabalhar numa loja, né, trabalha com pedras e tal, e é muito, tipo assim, passa muitos ensinamentos pra ele. Como se fosse um treinador dele, um mestre. Inclusive, tem um filme muito bom do Paulo Coelho, inspirado na história dele, que é Não Pare na Pista. Tem no YouTube, gratuitamente, se eu não me engano, né? E é muito massa a história do Paulo Coelho. Assim, como ele começou, as loucuras que ele passou, o tanto de livro que ele escreveu, né? Mas poucos são conhecidos. O mais famoso dele é O Alquimista. Vendeu milhões, se não bilhões no mundo. E o próximo livro, Sapiens, Uma Breve História da Humanidade. Eu vi que na Amazon é até mesmo um dos mais vendidos, né? Tá na lista do mais vendido. Nesse livro, Yuval Harari questiona tudo o que sabemos sobre a trajetória humana no planeta,
ao explorar quem somos, como chegamos até aqui e por quais caminhos ainda poderemos seguir. Também tem vídeo aqui no canal que eu gravei sobre, baseado nesse livro, vou deixar aqui em cima nos cards. Eu tenho que admitir que eu não li todo ele ainda estou lendo, tá bem? Eu tô lendo mais de um por vez, se é um erro, não sei, tá bem? Mas ele vai desde os nossos primórdios, lá quando a gente era macaco, desde que a gente se tornou homo neandertais, e foi indo até chegar no Sapiens, né? Por isso é o nome do livro. E também como a gente foi evoluindo, né, nas nossas formas de agricultura, é muito interessante, tu abre muito mais a mente para coisas exteriores, para a economia, tu entende a economia do mundo, a nossa psicologia, por que a gente acredita em Deus, né? Como foram criadas essas religiões, porque alguém criou, não é mesmo? Como e por que as pessoas acreditam em certas pessoas, né? Colocam pessoas em altares. É incrível, assim, a grandeza, a quantidade de informação e de conhecimento que a gente tira desse livro é incrível. E um ótimo livro também, eu não esperava nada dele, mas sim tinha aprendizados, A Bailarina de Auschwitz, da Edith Eva Eger. Ela era uma judia, tá bem? Passou pelo campo de concentração em Auschwitz, que era o maior e mais cruel de todos, e até quando ela se tornou psicóloga, que quando ela estava no tempo de Segunda Guerra, ela era uma adolescente, assim. Então ela teve grandes traumas, ela conta detalhadamente dos traumas que ela passou lá, né? Quase abuso sexual. E depois como ela saiu e ela perdeu os pais, a irmã, e depois já se tornou psicóloga. É incrível a jornada dela. Depois já teve vários filhos, teve filho deficiente, se separou do marido, depois voltou, e ela conta as histórias que ela contava para ela mesma, na sua mente, seus medos. Ela tinha vozes na sua mente que a atormentavam, que faziam se aprisionar. Então foi uma longa jornada pessoal, né? Foi uma vida de sofrimento por causa de traumas lá no campo de concentração. Também ela conta histórias de outros casos, amizades que ela teve lá e tal, e muita história triste. E por último, o último livro que eu vou te mostrar, talvez tu não esperava e esteja com a mente aberta para escutar, para eu te apresentar ele. Não fecha o vídeo, não vem comentar ou dar dislike por causa disso. Tchim, a Bíblia Sagrada. Essa mesmo. E por que a Bíblia, né? Eu sou ateu e não sei o que é. Não importa se tu é ateu, importa é tu tirar ensinamentos, até mesmo sobre dinheiro. Sabia que a Bíblia é o livro que mais fala sobre dinheiro? Só que eles não falam a palavra dinheiro, porque naquela época não tinha o mesmo dinheiro que a gente tem hoje, né? Aquele papel e as moedas. Naquela época era ouro. Então a palavra que eles mais falam é ouro. Tá bem? Os livros que eu mais recomendo... Eu li toda a Bíblia, tá bem? Todas essas páginas aqui com letrinhas miúdas. Recomendo todo mundo ler. Eu acho que não pode morrer sem ler. E eu acho um tremendo erro que fala tanto de... A gente fala que é religioso e não sei o que. E vai na igreja não sei quantas vezes por semana e tal. Mas nunca leu a Bíblia. Leu apenas trechos ou observa apenas o que o pastor diz. A fonte, a essência de tudo tá no livro. Entende? Então tu pode ser muito facilmente manipulado se tu não ler o livro. Então, a Bíblia é vários livros juntos, né? Tem vários livros aqui dentro. 60 livros, se eu não me engano. Ou 61, uma coisa assim. O que eu mais te recomendo ler é Provérbios. Tinha uma época no meu Instagram, inclusive se não me segue lá, clica aqui embaixo. Eu pegava uma frase, eu falava onde exatamente estão, né? Que versículo era. Se quisesse é só ir lá procurar. E depois eu comentava um pouco sobre. E o outro livro é Eclesiastes. Tô procurando o início aqui. Aqui, ó. Eclesiastes ou O Sábio. Tá bem?
Esses 2 livros que eu te apresentei foram escritos por Rei Salomão. Foi a pessoa mais sábia e mais rica que já pisou na Terra. Você não conhece? Ele é filho do rei Davi e Deus perguntou para ele se ele quisesse dinheiro, né, ter todas as posses que ele quisesse, ou sabedoria. E que ele escolheu? Sabedoria. E ele fez essa escolha, sabe com quantos anos? 14 anos. Então, pela sua escolha inteligente, ele recebeu não só sabedoria, mas dinheiro, terras, grandes terras. Ele liderou muitos exércitos e aumentou seu império, suas terras, e acima de tudo, ele era um grande líder, ele escreveu muita coisa. Se tu ler, tiveram muitas perdas e ganhos. Então tu pode tirar muito, pode absorver muito da história de Salomão. Então esse foi o vídeo, eu me prolonguei um pouco mais do que eu queria. Eu espero que tenha te ajudado, que eu possa ter passado uns livros para tu ler, para tu comprar aí. Tu vai tirar algum ensinamento, basta tu estar com a mente aberta. E claro, alguns deles, não sou só eu que falo, mas outros já recomendam por aí. E alguns, provavelmente tu nem conhecia, mas tem grandes ensinamentos também. Digo por conta própria. E vídeos que eu já gravei aqui no YouTube, né, de conhecimentos que eu pude ainda expandir um pouco a ideia, passar para você. Eu termino com uma frase: o melhor livro é sempre o próximo. Eu, mesmo sabendo esses livros que são bons, tenho que relê-los de vez em quando, né, porque é importante a gente fixar, voltar aquelas memórias, aqueles aprendizados, mas sim também continuar lendo. Nunca parar de ler, nunca parar com esse hábito. Se tá gostando dos vídeos, não se esqueça de se inscrever para receber notificação quando sair vídeo novo. Até a próxima!